Nessa aula, eu vou discutir o que acontece em uma iteração do método simplex. Então, eu vou discutir o coração do método simplex. Supondo, então, que eu tenho o problema minimizar Cx, sujeito a x igual a b e x não negativo. Supondo que eu conheço uma base, B, então eu vou dividir a minha matriz A em duas partes. Uma submatriz B inversível M por M e uma submatriz N com N menos M colunas e M linhas. Dividindo então o meu vetor X em duas partes, a parte correspondendo a essa base e a parte correspondente à submatriz não básica, eu posso então reescrever o meu problema como minimizar CBXB mais CNXN, BXB mais NXN igual a B, e X e XB e XN não negativos. Se eu multiplico as minhas restrições pela inversa da base, eu vou ficar então com XB mais B menos 1N XN igual a B menos 1B. Essa parte aqui eu posso passar para o lado de lá, então eu vou ficar com XB igual a B menos 1B menos B menos 1N XN. Eu tenho então que o meu vetor XB ele pode ser unicamente escrito em termos do meu vetor xn, então para quaisquer valor de xn eu vou obter imediatamente o meu xb, então eu posso remover as variáveis xb do sistema, substituindo xb por b-1b menos b-1n xn. Fazendo essa substituição e reorganizando o sistema, nós vamos ficar com o problema minimizar cb b-1b mais cn menos cb b-1n xn com as restrições b-1b menos b-1n xn maior ou igual a zero e xn maior ou igual a zero. Aí observem que essa restrição aqui nada mais é do que os valores de xb. Então eu substituir xb por isso aqui, como xb tem que ser maior ou igual a zero, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Notem também que b-1n, a minha matriz b-1, ela é m por n, e a minha matriz n, ela é m, a minha matriz b-1, ela é m por m, e a minha matriz n, ela é m por n menos m. Então, esse produto b-1n vai resultar em uma matriz m por n menos m. Eu vou chamar a coluna dessa matriz, então eu vou chamar b-1 vezes a coluna AJ da minha matriz n. Então eu vou chamar cada coluna dessa matriz de YJ. Então a coluna YJ corresponde à variável XJ. A componente relativa a XJ desse meu vetor vai ser então CB vezes YJ. Eu vou chamar isso aqui de ZJ, só para simplificar a notação desse problema. Com isso, então, eu posso reescrever o meu problema chamando de R as colunas não básicas. Eu vou ficar com minimizar CB B-1B mais somatório para toda coluna não básica de CJ menos ZJ, XJ e as restrições B-1B menos somatório para toda coluna não básica, YJ, XJ maior ou igual a zero e XJ maior ou igual a zero para todo J não básico. Então, com isso, eu tenho o meu problema escrito em termos das minhas variáveis não básicas atuais. É o mesmo problema, eu só escrevi ele de forma diferente, em termos das minhas variáveis não básicas atuais. Lembrando que a minha solução básica ela é obtida quando eu faço XJ igual a zero para todo J não básico. Então, se eu botar todo XJ igual a zero aqui, esse termo aqui vai sumir, isso aqui vai sumir, eu vou ficar com XB sendo B-1B, eu vou ficar com XN sendo zero, e o valor dessa solução atual é B-1B. Nós vimos também que se por acaso CJ menos ZJ for maior ou igual a zero para toda variável não básica J, a nossa solução é ótima.
nossa solução xb, xn atual é ótima, porque isso significaria que para qualquer xj que eu aumentasse, o custo da minha solução só aumentaria, porque todos os coeficientes desses xj são não negativos. Supondo então que existe algum cj menos ej negativo, isso significa que aumentar aquela variável correspondente diminui o valor da minha função objetivo. Vamos ver então o que vai acontecer com o meu problema se eu fizer exatamente isso. Se eu aumentar algum xj, tal que cj menos ej é negativo. Esse termo cj menos ej, ele é muito importante, ele recebe um nome. Ele é chamado de custo reduzido. O custo reduzido, ele dá para mim, dada uma solução atual do meu problema, então nós temos uma solução atual para o problema, que é xb igual a b menos 1b, xn igual a zero. O custo reduzido, ele me diz quanto o meu valor objetivo varia por cada unidade de xj. Então, por cada unidade de xj que eu aumentar, quanto a minha função objetivo varia. Então, vamos assumir que eu vou pegar uma variável não básica, k, tal que ck menos ek é menor que zero. Então, eu vou escolher uma variável não básica com custo reduzido negativo. Eu vou aumentar xk e vou manter todo xj com j diferente de k e j não básico em zero. Bom, então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou reescrever esse meu problema aqui, tirando todo o xj que vai estar igual a zero, deixando só o xk. Então, a minha função objetivo atual, ela é cb p menos 1b mais ck menos zk xk. Eu eliminei todos os outros xj's. Quero ver apenas o que vai acontecer quando eu aumentar xk. Eu tenho que o meu xb, as minhas variáveis básicas, elas são b menos 1b menos b menos 1n xn. Como todo xn com j diferente de k está com valor zero, eu vou ficar apenas com a coluna k desse meu sistema b menos 1n. Né? A gente chamou essa coluna de yk. Então, eu teria xb igual a b menos 1b menos yk xk. Eu estou mantendo todo xj, j diferente de k, j não básico, em zero, e eu vou aumentar xk. Para ficar mais fácil de visualizar, essa parte aqui do meu sistema, o que eu tenho é cada uma das minhas variáveis básicas. Eu vou chamar de xb1, xb2 até xbm, já que são m variáveis básicas, igual, isso daqui é um vetor coluna, então eu vou chamar a primeira entrada desse vetor coluna de b barra 1, b barra 2, b barra m, então tem aqui um vetor de variáveis básicas, um vetor b barra, que é o meu b menos 1b, menos o meu vetor y, então y, k, primeira entrada, segunda entrada de yk, mésima entrada de yk, multiplicado por xk. Nós sabemos, então, como o custo reduzido de xk é negativo, se eu aumentar xk, a minha função objetivo vai cair, porque esse custo aqui é negativo. Se todas as minhas variáveis não básicas diferentes de xk permanecerem em zero e eu aumentar xk, todas as minhas variáveis de xn vão continuar não negativas. Porém, conforme eu aumento xk, eu posso acabar diminuindo alguma das variáveis básicas, porque o valor dessas variáveis básicas é dadas por esse sistema. Então, se tiver alguma entrada aqui nesse vetor positiva, significa que conforme eu aumentar xk, a variável básica correspondente vai cair. Então, eu não posso aumentar muito xk, porque senão alguma das minhas variáveis básicas vai se tornar zero ou negativa. Zero tudo bem, mas ela não pode se tornar negativa. Então, todas as entradas que eu tiver aqui nesse vetor que forem zero, conforme eu aumentar xk, vai acontecer das variáveis básicas correspondentes caírem. Então, eu não posso aumentar muito xk, porque senão alguma variável aqui vai se tornar negativa. Se eu tiver alguma entrada que é negativa,
aqui, ou zero, conforme eu aumentar o meu xk, como eu tenho um sinal negativo aqui, né, o xb correspondente vai apenas aumentar ou continuar da forma que está, o que não tem problema, porque a única coisa que eu quero é que esses xb sejam não negativos. Portanto, nós sabemos que aumentar xk diminui a função objetivo e o máximo que eu posso aumentar xk, ele vai ser determinado pelas entradas positivas do meu vetor y. Então, o máximo de aumento de xk vai ser dado pelo menor valor de b barra i dividido por y e k, considerando apenas os y e k's positivos, né? Então, para cada i, cada i é uma linha aqui, né? Então, para cada i em que o y e k é negativo, o máximo que eu posso aumentar é isso aqui. Então, eu vou pegar o menor desses aumentos, porque aí eu garanto que nenhum desses x vai se tornar negativo. Então, isso daqui é o máximo aumento que eu posso dar para xk. Vamos supor, então, que a minha linha R é a linha onde eu obtenho o menor valor. Se o meu problema ele não for degenerado, isso significa que b menos 1b é estritamente maior que zero, então eu tenho que todos os b barras eles vão ser estritamente maiores do que zero, então o meu BR é maior do que zero. Então, como o meu BR é maior do que zero e como o meu Y e R também é maior do que zero, eu sei que esse valor aqui ele é maior do que zero. Então, se eu aumentar o meu xk para BR sobre YRK, que é esse valor que eu obtive aqui, que é o máximo aumento, então se eu colocar o meu xk no máximo aumento, eu sei que isso aqui é estritamente maior que zero. E como o custo reduzido dessa variável, que era o ck menos zk, ele é menor do que zero, a minha função objetivo vai diminuir. Então, se existe uma variável com custo reduzido negativo e não existe degeneração, eu posso aumentar essa variável e obter uma solução em que a minha função objetivo diminui. Conforme eu aumentei o meu xk, algumas variáveis básicas aumentaram, outras diminuíram e pelo menos uma delas se tornou zero, que era aquela do máximo aumento, né? Então, cada variável básica, xbi, depois que eu aumentei o meu xk, vai ser bi barra menos y e k vezes o novo valor de xk. E o novo valor de xk é b barra r dividido por y rk. Então, aqui eu tenho os novos valores das variáveis básicas. Uma dessas variáveis vai se tornar zero, que é a variável br. Ela vai se tornar zero. E a minha variável xk vai passar a ser b barra r sobre yrk. Então, uma das minhas variáveis não básicas, que antes era zero, passou a ter um valor positivo. E uma das minhas variáveis básicas, que antes era positiva, virou zero. Isso aqui vai me dar uma nova base. Então, na minha base, que antes era composta pela primeira coluna da base, a segunda coluna da base, a coluna R-1, a coluna R, a coluna R mais 1, até a coluna M, o que vai acontecer? A variável correspondente aqui virou zero, então essa coluna vai sair da base e vai entrar uma nova coluna. Então todas as outras vão permanecer, essa coluna sai e vai entrar a coluna K, correspondente à nova variável, enquanto as outras colunas também saem. Então nós vimos aqui que, se não há variável de custo reduzido negativo, nós estamos numa solução ótima. Havendo uma variável de custo reduzido negativo, eu posso aumentar aquela variável, fazendo com que o valor da minha função objetivo aumente estritamente, se não houver degeneração. Então, se não houver degeneração, eu garanto que eu vou para uma nova solução básica com um valor estritamente melhor. Como o número de bases é finito, uma hora o método vai ter que parar. Então, isso mostra que o método atinge a solução ótima em um número finito de iterações, em caso de não degeneração.
Bom, alguns casos que podem acontecer, então, quando eu escrevo o meu problema em termos das não básicas. Eu posso ter que CJ menos ZJ é maior ou igual a zero para toda variável J não básica. Nesse caso, eu tenho uma solução ótima. Eu posso ter alguma variável com custo reduzido negativo. E nesse caso, aumentar xk melhora a minha solução. Existe um caso aqui que é, se todos esses y aqui forem menores do que zero, então se o meu vetor y ele for todo menor ou igual a zero, então aumentar xk vai só aumentar ou manter as entradas de xb. Então, eu posso aumentar xk indefinidamente. Então, nesse caso, se o meu vetor yk ele for todo menor ou igual a zero, eu tenho uma solução ilimitada. E esse vetor é uma direção extrema, porque eu tenho uma solução atual, xb, xn igual a zero, e eu posso aumentar, eu posso caminhar na direção y indefinidamente, sem deixar a minha região viável. Então, ele é uma direção extrema. Caso contrário, se existe alguma posição desse vetor que é positiva, vai ocorrer uma troca de base, né? Eu vou obter uma nova solução com valor objetivo menor, se a solução for não degenerada. Se por acaso eu estou numa solução ótima, ou seja, todo CJ menos EJ é maior ou igual a zero, e existe algum CK menos EK igual a zero, isso está dizendo para mim que se eu aumentar esse XK, o valor da minha função objetivo não se altera. Se não houver degeneração e o meu poliedro for limitado, isso significa que aumentar XK vai gerar uma nova base com o mesmo valor objetivo. Então, nesse caso, eu teria múltiplas soluções ótimas. Ou seja, todos os pontos entre as duas bases, todos os infinitos pontos entre as duas bases, entre os dois pontos extremos correspondentes a essas duas bases, que são distintos, eles vão ser ótimos. E aí nós vamos ter infinitas soluções ótimas.